Diversos usuários do iOS 14 estão relatando uma grande perda na duração da bateria. Então no vídeo de hoje eu vou ensinar aqui algumas dicas para vocês de como melhorar a duração da bateria de vocês e gostaria de no início do vídeo mostrar que essas dicas estão funcionando comigo. Então em um dia que antes eu utilizava o iPhone 6 horas e 43 minutos de tela ligada e 1 hora e meia com a tela desligada e utilizava quase 120% da bateria, eu estou conseguindo utilizar a mesma quantidade, utilizando apenas 70 a 60% de bateria. O que literalmente representa um ganho de 2 vezes mais duração com a bateria do meu iPhone em 89% de capacidade máxima. As primeiras 3 dicas então que eu vou mostrar, elas vão se englobar na quarta dica. Então a primeira delas seria você ir no ajustes em sua bateria e ligar o modo pouca energia, que ele vai reduzir as atividades ocorrendo em segundo plano, como a checagem de e-mail, atualização de apps, checagem de widgets e a sincronização com o iCloud. A segunda delas é você ir em acessibilidade, em tela e tamanho do texto, e ir na última opção, que seria brilho automático. E você tem que travar o seu brilho do dia a dia entre 50% a 75%, que é uma porcentagem boa, tanto para você conseguir ver conteúdo em todos os ambientes, como se fosse como embaixo do sol, no escuro, mas também é uma porcentagem de brilho boa para você não consumir grande parte da sua bateria. E tudo que você precisa fazer para isso é vir aqui e desligar o brilho automático e ir na central de controle e regular o brilho conforme você quer. A terceira ferramenta que você pode utilizar é a aba de atualização de segundo plano, que vai ser a primeira aba que você vai precisar customizar para os seus aplicativos, porque as atualizações em segundo plano, caso estejam ativadas, elas vão permitir que os apps utilizem o conteúdo em segundo plano quando houver uma conexão Wi-Fi ou via celular. Então quer dizer que todos esses apps que estão nessa lista, eles podem continuar utilizando o meu iPhone, mesmo eu não estando com eles ligados, ou eu estando com eles em segundo plano. Então, o que eu fiz? Eu fiz e desliguei os apps que eu não preciso que sejam utilizados em segundo plano e apenas deixei os que precisassem ser utilizados em segundo plano. Então a gente tem que vir e personalizar essa primeira aba e caso você queira, obviamente, você pode também mexer na atualização em segundo plano, chegar até desligá-la totalmente ou apenas quando estiver conectado no Wi-Fi. O próximo passo seria criar uma automação. Aqui eu estou com 2 exemplos de automação, que a primeira delas é que quando a bateria for para 35%, o meu iPhone ele vai automaticamente ligar o modo de pouca energia e também definir o seu brilho. E tudo que você precisa fazer para criar essa automação, você precisa clicar no símbolo de mais, criar uma automação pessoal e procurar o símbolo da bateria aqui embaixo, modo pouca energia. Então o modo pouca energia for desligado, ou, no meu caso, que seria o nível da bateria. Você aperta no nível da bateria, seleciona o nível que você quer, que seria mais ou menos 35%, aperta em seguinte e vai adicionar a sua ação. No caso da minha ação, eu quero que ela limite o brilho do meu celular, então eu pesquiso brilho, venho e seleciono definir brilho para 50%, 40%, isso você vai escolher. E também você vai procurar pelo modo de pouca energia e vai colocar que ele vai ser ativado. Você aperta então em seguinte e aperta para ele não perguntar quando executar essa ação, porque aí sim ele vai virar uma automação, que sempre que seu iPhone for para 35%, ele automaticamente já vai realizar as 2 ações que você pediu. O segundo atalho seria o quando o iPhone de Antônio conectar a qualquer rede Wi-Fi, ele vai desligar automaticamente os dados celulares. Este atalho eu tive que desativar porque ele não consegue realizar essas ações automaticamente. Mas caso você não tenha problema em ficar executando os atalhos através das notificações, isso daqui é algo que pode te ajudar muito a economizar bateria, inclusive quando você está em casa que você não precisa das suas redes de dado móvel. E novamente, para criar esse atalho, tudo que você precisa fazer é apertar no símbolo de mais, criar uma automação, vir no símbolo Wi-Fi, você vai escolher uma rede. No meu caso, eu conectei em todas as redes, então quando o iPhone conectar a qualquer rede, ele vai realizar uma ação. Você vem em seguinte e adiciona a sua ação, que no meu caso foi nos dados celulares, onde ele vai ser desativado. Então, desativar os dados celulares, aperta em seguinte e ok, e você já tem a sua automação. O próximo passo será o plano de fundo do iPhone. Você deve ter percebido que no início do vídeo eu estava com um plano de fundo diferente desse, mas o plano de fundo que eu recomendo para vocês é o plano de fundo totalmente preto. Esse plano de fundo pode ser adquirido em iPhone X, XS, 11 Pro e todos da linha 12, só você vindo no imagem de fundo, escolher uma nova imagem de fundo e escolher uma imagem de fundo estática, ela vai ser a última presente, que é o plano de fundo totalmente preto.
Caso você não tenha isso na aba de ajustes, eu vou deixar um link na descrição para você conseguir fazer o download desse wallpaper. E esse wallpaper está sendo utilizado hoje porque para um iPhone de qualquer tipo de tela é mais fácil produzir uma cor preta, uma coloração escura, do que produzir uma coloração clara. Então, com as cores escuras no seu iPhone, ou melhor, na sua área de trabalho, você não vai estar gastando tanta energia para produzir essa cor. Ainda mais em telas OLED, você vai estar trabalhando com uma eficiência maior, sendo assim, você vai estar economizando mais bateria. Como todos sabemos, no iOS 14 a gente teve a adição de widgets. E o próximo tópico vai ser o uso moderado que você tem que fazer desses widgets. Então, você não pode ser aquela pessoa que tem 300 milhares de widgets na sua tela e widgets que muitas vezes você mesmo nem usa. Alguns widgets que eu, pessoalmente, não recomendaria para vocês utilizarem é o widgets da bolsa e também o widgets do relógio. O do relógio, porque você vai precisar ter uma atualização constante do seu iPhone, normalmente uma atualização de 1 em 1 segundo, para conseguir fazer ele atualizar em tempo real. E o da bolsa, porque você também vai ter que ter uma grande taxa de atualização pela bolsa, obviamente, tem uma grande volatilidade, ela está sempre em mudança. Widgets que eu gosto de utilizar e acho muito interessantes são widgets do tempo, que dificilmente eles vão atualizar, normalmente de 1 em 1 hora. Widgets de Todoist ou de listas da agenda, que também dificilmente vão ter muitas atualizações, e widgets da bateria. E eu utilizo esses 3 widgets para conseguir aumentar o meu consumo e não utilizo mais widgets, até mesmo porque widgets como, por exemplo, do tempo de uso, ou até mesmo que mostra o gasto da nossa bateria, a gente não precisa, a gente pode só entrar nos aplicativos do ajuste. Próximo ajuste que você vai querer mexer é o ajuste do e-mail, onde você vai entrar na aba Mail, na aba Contas e depois na aba Obter novos dados. E nessa aba você vai desligar o push, que vai ser quando possível novos dados do servidor serão enviados ao meu iPhone. Então você vai desligar o push para ele não ter que ficar atualizando constantemente e caso você queira ainda que ele atualize frequentemente o e-mail para você não ter que entrar manualmente e atualizar, você pode vir aqui nessa pequena lista e selecionar como eu de 15 em 15 minutos a atualização, que para mim já é um uso muito legal. Mas obviamente você pode colocar aí como se ele fosse automaticamente, que ele vai obter em segundo plano, mas novamente isso daqui vai reduzir bastante o uso da sua bateria. Indo agora para a aba da Siri em acessibilidade, também vão existir algumas coisas que você vai precisar fazer, como por exemplo, sempre ouvir o Hey Siri, onde a Siri vai estar sempre ouvindo, então seu celular vai ter que processar constantemente a entrada do som do microfone para ele conseguir ligar com o Hey Siri. E também a outra opção seria o retorno de voz, que normalmente eu gosto de ligar apenas quando eu digo Hey Siri ou algo desse tipo. Eu não quero que ele sempre me fale as respostas e eu também não quero que ele esteja ligado apenas no meu modo silencioso. Obviamente, essa opção aqui você vai poder brincar um pouco mais com ela, mas o sempre ouvir o Hey Siri é algo muito importante de estar desligado. Com a Siri, reconhecimento de som também vai seguir e vai ter a mesma necessidade de altas atualizações por minuto, caso você queira utilizar esse reconhecimento. Obviamente, se você tem algum tipo de deficiência e esse reconhecimento é necessário para você, ele é necessário para você estar com a sua qualidade de vida, você vai precisar deixar ele ligado. Mas para usuários não deficientes, é muito importante ter o reconhecimento de som desligado, porque você não vai precisar que seu celular te passe feedback constante caso haja alarmes, sirenes, fumaças ou até mesmo animais perto de você. Essa daqui ela é uma feature mirada para pessoas com certas deficiências e não para ser utilizada pelo usuário normal. E caso você desligue, ele vai economizar bastante a bateria do seu celular, porque como a Siri não vai precisar estar usando o seu microfone o tempo inteiro. A próxima ferramenta que a gente vai ter que desligar, ou melhor, dosar, será o serviço de localização, que está na aba de privacidade e serviço de localização. Nesse serviço eu gostaria que vocês fizessem igual com a atualização em segundo plano e viessem aqui e escolhessem qual dos aplicativos vai usar e qual deles não vai utilizar o seu serviço de localização. Normalmente eu gosto de deixar apenas durante o uso do aplicativo, porque caso eu entre no aplicativo, ele vai utilizar e quando eu sair, ele não vai continuar utilizando no plano de fundo. Algo também importante para você fazer nessa aba é clicar nos aplicativos e vir em aplicativos como, por exemplo, durante o uso e desligar a localização precisa. Porque essa localização precisa, ele vai utilizar mais bateria do seu celular, mais processamento para conseguir dar a esse aplicativo o local preciso de onde você está. Então, por exemplo, 99 táxi, no buscar, no busca, no calendário, na câmera, você não vai precisar dessa localização precisa. Já em outros aplicativos como o Life 360, ele tem que estar com a localização precisa utilizada, mas ainda assim não são todos os aplicativos que eu deixei ligado, apenas o Live 360, o WhatsApp eu até mesmo desliguei, deixei ligado no Mapas,
Outra aba também que é possível encontrar na localização seria os serviços do sistema, que é algo bem interessante para você vir dosando e ver se você vai precisar de todos esses serviços. E nessa aba aqui eu gostaria de deixar claro que caso você desligasse alguma dessas, ou caso você desligar algumas dessas, você vai poder perder algumas customizações que o celular fez através da inteligência artificial, como por exemplo, o lugar que você estaciona o carro, a rota que você faz diariamente, ou até mesmo no mapa a rota mais rápida. Mas no meu caso, eu não utilizo mapas, eu utilizo o Waze, eu não utilizo lugares para saber onde o meu carro está parado, então eu posso desligar certas desses serviços. No caso aqui, eu quis deixar esse serviço para mostrar para vocês que a duração da bateria ela aumenta, mesmo deixando esses serviços, caso vocês também queiram deixar. O próximo item, muitos usuários não têm nem ideia de que utiliza grande parte da bateria deles, que seriam as notificações. E nesse tópico, novamente, eu vou querer que você personalize as notificações para cada um dos aplicativos. Então, na Apple Store, eu deixei as notificações sendo apenas avisos. No Brawl Stars eu desativei. Já no 99 eu deixei com banners e avisos. E isso vai mudando conforme todos os aplicativos ou desativo, ou deixo algumas notificações, ou eu apenas deixo o númerozinho no aplicativo. E para isso, por exemplo, eu entro aqui no Num App, eu vou permitir as notificações. Vamos ter 3 tipos de notificações e eu posso desligar esses 3 tipos de notificações e ainda estar com o aviso ligado. Lembrando que o aviso seria um númerozinho em cima do aplicativo. Então é muito importante você vir aqui e conseguir dosar qual app você precisa da notificação ligada e qual app você não precisa da notificação ligada. Outro tópico aqui também seria as sugestões da Siri, onde a Siri vai estar constantemente querendo te sugerir aplicativos, e eu também digo para você desligar os aplicativos que você não usa constantemente, como por exemplo arquivos, atalhos, bolsa. Eu não estou usando constantemente, não gostaria que a Siri tivesse sugestões desses aplicativos. Isso já vai ajudar o iPhone a processar bem menos informações no plano de fundo, porque agora ele vai ter menos aplicativos para conseguir escolher qual vai ser a sugestão que a Siri vai te entregar. E também, para complementar, né, o uso que você vai ter que fazer aqui de cada uma das notificações, eu diria que é muito interessante vocês virem aqui na bateria ou em tempo de uso e ver qual dos aplicativos vocês estão utilizando mais e qual deles está gastando a maior parte da sua bateria no seu tempo. Então aqui, o YouTube gastou 30%, eu venho mostrar a atividade e aí eu posso desligar as notificações de certos aplicativos que estão gastando muita bateria. Ainda agora na aba de som e tato nos ajustes, outra ferramenta que vai utilizar muita da sua bateria será o feedback através de vibrações, porque ele vai ter que utilizar o motor vibratório do iPhone, que ele é considerado uma parte física, então ele vai utilizar muita energia. E aqui nessa aba eu desliguei 2 opções. A primeira delas seria o tato do sistema, que é quando você vem, desliga e liga uma opção e você sente uma pequena vibração. Eu desliguei isso porque eu não tenho essa necessidade de sentir constantemente a vibração. E também recomendo vocês desligarem o vibrar ao tocar, porque caso o seu iPhone não esteja no modo silencioso, não faz sentido ele ficar vibrando e fazendo barulho ao mesmo tempo. Então eu deixei ele ligado quando ele estiver no modo silencioso, para ele vibrar, e quando ele tocar, para ele não vibrar, porque ele vai estar fazendo barulho e eu não vou precisar que o iPhone gaste energia vibrando. Os alto-falantes também são outra parte física do iPhone que vai utilizar grande parte da sua energia, então eu digo para você dosar bastante o quanto que você precisa utilizar de alto-falante. Então eu recomendo que você não passe muito de 70% do volume, até mesmo porque se você quiser escutar algo muito alto no seu iPhone, eu te recomendo usar um fone que vai ter uma eficiência bem maior e você vai conseguir gastar menos energia do seu celular. Ainda mais os novos iPhones que tem 2 caixas de som, uma em cima e uma embaixo, você escutar acima de 60% ou 70% da barra vai utilizar muita energia e isso vai prejudicar em muito a duração da sua bateria. Ainda agora, em tela e brilho, vocês já devem ter percebido que eu utilizo aparência escura. E tudo isso é porque a tela vai ter que utilizar menos energia para conseguir produzir as cores que estão sendo apresentadas. Porque agora a grande maioria delas vão ser tons de cinza, poucas cores claras, mas em si cores mais escuras, que são mais fáceis para iPhones produzirem, tanto de tela OLED quanto de tela LCD, ficando, obviamente, a maior parte da eficiência para os iPhones de tela OLED. Então é muito importante que você esteja com o modo escuro ligado. Caso você não goste do modo escuro o dia inteiro, eu diria para você ligar o modo automático, onde você vai estar de dia no modo claro, mas de noite ele vai ir para o modo escuro. Então você vai conseguir dosar entre um modo e outro e isso já vai ajudar e muito a bateria do seu iPhone.
Outra coisa também que tem nessa aba é o elevar para despertar, porque eu não sei vocês, mas eu já tive diversos problemas com o celular no meu bolso, onde ele simplesmente ficava ligando, ou até mesmo por horas que eu levantava o celular, eu queria limpar a tela e ele ligava, e essas pequenas ligações na tela que ele vai fazendo conforme o dia vai passando, ligações muitas vezes que você nem quer, isso vai consumindo grande parte da sua bateria no período do dia. Então eu recomendo estar desligado. Em termos de bloqueio de tela automático, como eu sempre desligo a tela do meu celular depois de utilizar, eu deixo no nunca, porque eu até gosto de ler na tela do celular, eu não gosto que ele fique desligando ou ver um vídeo no YouTube, então eu deixo ele no nunca. Mas caso você não seja a pessoa que lembre de desligar a tela do celular constantemente, você pode configurar aqui 30 segundos, 1 minuto até 2, caso você queira algo mais longo, até 5 minutos. Isso com certeza você já percebeu, que quando você está no modo celular, o seu celular ele vai ter uma duração bem menor da bateria. Então, indo para esse tópico nos ajustes, a primeira recomendação que eu dou para você é em opções de dados celulares, onde você vem e liga a economia de dados, porque assim o iPhone ele vai reduzir o uso de dados celulares do seu celular e que também, quando o modo de economia de dados está ativo, as atualizações automáticas e tarefas de fundo elas vão ser sincronizadas apenas no Wi-Fi. E seu iPhone não vai ter que gastar tanta energia utilizando dados celulares. Aqui também é muito importante citar que caso você deslize para baixo, você vai encontrar essa opção, que é a assistência de Wi-Fi. E eu também desligaria ela, porque ela vai ajudar com o seu 3G, o seu Wi-Fi caso ele esteja lento ou uma conexão fraca. E isso também vai poder utilizar grande parte da sua bateria. E para finalizar, o iCloud Drive eu também não diria para você tentar sincronizar ou transferir dados com o 4G ou o 3G, porque isso vai utilizar muita bateria e sim, você tem que transferir dados quando você estiver no Wi-Fi, então eu também recomendo que você desligue essa opção. Algo também que muitos usuários não sabem que gasta a bateria é a central de controle. Ultimamente, eu estou com poucos itens na central de controle. Eu já fui aquele tipo de pessoa que colocava todos os itens da central de controle, mesmo não utilizando eles, só por eles estarem ali. Então eu recomendo também que vocês personalizem a central de controle, colocando apenas o que vocês precisam, para o iPhone não ter que constantemente carregar todas as ferramentas da central de controle. Então eu coloquei na minha lanterna, calculadora, a câmera, gravação de tela, audição, modo sono e o alarme. E também por eu não ter nenhum dispositivo que se conecte com a casa do iPhone, eu também desliguei o mostrar controles da casa. Então ele ficou bem mais minimalista, bem mais fácil de encontrar o que eu estava procurando e reduziu bastante o uso da minha bateria. Indo para a central de controle, eu recomendo que vocês desliguem o AirDrop depois de utilizarem, porque você não quer que o AirDrop fique ligado por horas e horas e horas, mesmo você não estando utilizando ele. Isso vai tanto gastar a bateria do seu celular, quanto vai deixar com que outras pessoas possam te enviar coisas no AirDrop que algumas vezes você nem mesmo quer. Então eu recomendo que ele fique desativo quando você não estiver usando ele. Indo agora para músicas, existem dois ajustes que vão gastar muito da sua bateria. O primeiro deles seria o movimento, e caso você tenha ele ativado em todos os cenários, ele vai baixar constantemente capas animadas para o álbum das suas músicas. Então, caso você venha aqui, por exemplo, no Explorar, você deve perceber diversos álbuns animados e também na música, quando você está tocando, são álbuns que parecem com GIFs, e tudo isso vai utilizar mais e mais da sua bateria. Outra coisa que eu recomendo vocês desligarem seriam os equalizadores, porque eles vão precisar que o celular adicione ou altere uma camada da música que está sendo reproduzida, e isso tem que ser feito em tempo real, exigindo bastante do processador do iPhone e também gastando bastante da sua bateria. Também é bom lembrar que nenhum desses equalizadores em si vão fazer tanta diferença. Eu também gostaria de citar que o meu movimento está ativo porque eu não utilizo o Apple Music, eu utilizo outros aplicativos de reprodução de música, mas eu recomendo vocês desligarem. Algo que já está no iOS desde os primórdios e que todos sabemos que ajuda muito a economizar a bateria é o modo avião. Então, caso você perceba que o 3G não está funcionando bem, que você não está em casa, que você não está conectado no Wi-Fi, ou até mesmo se você está em casa e não vai receber nenhuma ligação, já está tarde na noite, você pode ligar no modo avião, ficar com o Wi-Fi e o Bluetooth ligado sem problema algum, e isso já vai fazer você economizar bastante bateria por você não estar utilizando nenhuma parte do sistema de dados. Então, ele não vai tentar se conectar constantemente com uma antena nova, tentar utilizar seus dados para assistir no Wi-Fi. Você não vai ter o uso do sistema de antenas. E ainda mais com os novos iPhones que são 5G, isso aqui vai te ajudar a aumentar bastante a duração da sua bateria.
O carregamento otimizado também foi adicionado no iOS 14 e é algo que eu acho muito importante que vocês tenham ligado. Então tudo que vocês precisam vir é na aba de bateria, em saúde da bateria. E esse carregamento otimizado, para reduzir o desgaste da sua bateria, ele vai aprender através da inteligência artificial que horas você vai utilizar o seu iPhone e que horas você precisa carregar ele até 80%. Então seu iPhone não vai ter que ficar carregando até 100% várias vezes em um dia. Isso vai ajudar bastante a longevidade da bateria. Algo que também é muito importante é você sempre estar no último iOS que a Apple disponibilizou. No caso aqui eu estou no 14.2 e normalmente nesses iOS eles sempre vão ter uma melhor duração da bateria, menos bugs do que os iOS passados. Então é muito importante sempre se manter atualizado. Para finalizar nos ajustes, temos que vir aqui em Apple Store e desligar o download automático de apps quando estiver utilizando o Wi-Fi. Então você vem aqui na aba de dados celulares e é só desligar o download automático. Obviamente você ainda vai poder fazer o download, mas ele vai te perguntar. E também esse download de alguns apps eu sempre gosto de deixar em perguntar, porque apps de mais de 200 megas podem causar um grande impacto na bateria do seu iPhone e também um grande impacto no seu plano no final do mês. Então isso daqui é uma maneira de você economizar tanto bateria quanto economizar 3G e até futuramente poder pegar um plano um pouco mais barato. Bom, agora algumas dicas diárias que todo usuário deveria fazer para aumentar a duração da sua bateria e também aumentar a longevidade da sua bateria, então aumentar a vida útil da sua bateria, que é manter o seu celular longe de fontes de calor. Então, por exemplo, você não tem que manter ele perto da saída de ar de alguns computadores, não pode manter seu celular diretamente no sol, porque ele vai atingir temperaturas que não são temperaturas de trabalho da bateria de lítio, e isso pode ser algo muito perigoso. E também não é deixar o seu celular perto de fontes frias, que por mais dessas fontes não causarem tantos danos quanto as fontes quentes, elas ainda podem causar certos danos na bateria do seu celular, por ele ter que trabalhar numa temperatura abaixo da temperatura de trabalho dele. Outra dica também que eu entendo que é difícil de seguir seria não utilizar o seu celular enquanto você carrega, porque caso você esteja carregando um iPhone com um carregador de carregamento rápido, como eu utilizo no meu dia a dia, você vai perceber que ele esquenta bastante, porque ele está recebendo grande quantidade de energia. Então, caso você não utilize ele com toda essa energia, você vai conseguir gerar menos calor no seu celular, porque ele não vai ter que estar utilizando o processador dele e apenas carregando. Então, isso também vai ajudar seu celular a manter uma temperatura mais baixa. A outra dica é sempre gerenciar os seus aplicativos. Então não fique com 300 aplicativos abertos, mas também você não pode fechar o seu aplicativo depois de usar ele, sabendo que você vai ter que entrar nele. Então, por exemplo, eu acabei de fechar o ajustes e vou abrir o ajuste novo. Eu venho em geral, fecho os ajustes e voltei a abrir ele de novo. Então, eu sabendo que vou ter que voltar para esse aplicativo constantemente, deixo ele aberto. Então você tem que ter essa consciência de não fechar aplicativos que você usará e de fechar os aplicativos que você não usará. Outra parte que eu sempre falo para os meus inscritos é utilizar um carregador original da Apple ou certificados da Apple vendido no seu site, na sua loja física, como carregadores da Belkin. Isso vai fazer com que você saiba que o seu carregador e o seu celular estão tendo a melhor comunicação possível e seu celular não está recebendo mais energia do que o preciso ou energia a voltagens erradas. A última dica será manter carga constante no seu celular. Então, sempre que você puder carregar, você carregará o celular por duas coisas. A primeira coisa é porque você não vai estar utilizando tanto da bateria do seu iPhone. Então, por exemplo, nesses dias é possível perceber que eu sempre deixo o meu celular carregado. Então aqui ele estava chegando em 70%, eu carreguei ele novamente. Aqui ele estava chegando a 70%, eu carreguei ele novamente. E isso vai fazer, obviamente, você utilizar menos da bateria do seu celular, mas vai fazer também a bateria do seu celular ficar em um estado de carga, posso dizer assim, constante. Então ele não vai precisar ir de 100% para 20% várias vezes em um dia, e isso não vai causar a dilatação física da bateria de lítio do seu celular, o que vai ajudar também no aumento da longevidade. E aí, para finalizar o vídeo, como eu já falei para vocês, é saber qual aplicativo está utilizando, quantas horas por dia você está utilizando o celular, como você pode melhorar isso e também ficar de olho na saúde da sua bateria. Porque se ela estiver degradando muito rápido, é porque você está fazendo algo de errado, está deixando seu celular em um lugar errado, ou até mesmo seu celular pode ter vindo com uma bateria danificada ou uma bateria com algum problema de fábrica. E nesse caso, caso a sua bateria degrade 20% ou vá para uma capacidade máxima de menos de 80% no período da sua garantia do seu iPhone, que no meu caso é de 2 anos, no seu caso pode ser de 1 ano, você pode pedir uma bateria para a Apple gratuitamente. Espero que todos tenham gostado desse vídeo, que essas dicas ajudem muito a vocês, como elas estão me ajudando, e que você consiga dobrar a duração da sua bateria para ela ser igual do iOS 13.6.